Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um estudo, a verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem nosso estudo, irmãos, da vida dos ensinamentos de Jesus Cristo que ele traz para nós, ficou algo muito intrigante no ar, em nossas mentes, algo que leva nossos pensamentos a trabalharem de uma forma mais ativa. Algo que nos incomoda muito, algo que nos faz refletir sobre tudo que somos como seguidores de Jesus Cristo. Algo que nos faz meditar, afinal de contas, o que queremos. Algo que acende a luzinha vermelha, indicando que há perigo. Esse algo, irmãos, que estou falando tanto, é quando Jesus Cristo diz a seus discípulos que, quando, porém, o Filho do Homem voltar a este mundo, porventura, vocês acham que ele encontrará fé na terra? Com essa vossa insistência em não querer terem mais contato com Deus através da oração, digo-vos que certamente não acharei fé na terra. É indiscutível, irmãos, que essa expressão se refere a tudo aquilo que Jesus Cristo já tinha dito, ou seja, para nós ficarmos ligados e alertas sobre a sua vinda. Jesus Cristo disse que muitos estarão despreparados, não estarão esperando o Senhor como Ele quer, talvez do jeito que queira, mas não da forma que o Senhor quer. Por isso ele diz que não encontrará fé na terra, porque cada um de nós segue seus próprios caminhos. E Jesus Cristo tenta consertar isso exatamente tentando levar ao máximo os discípulos para a oração diária. Viver uma vida de oração, o próprio Jesus Cristo ensinou sobre orações corretas e orações maliciosas e pede para que nunca tentemos enganar a Deus com orações mesquinhas e mal feitas. Uma coisa é você ser sincero numa oração. Outra coisa é você estar usando um modelo de oração totalmente errado, totalmente fora daquilo que Jesus Cristo ensinou. Ora, se Jesus Cristo não tivesse nos ensinado até como orar, de que forma orar e como devemos orar, ele não teria dito isso. Certo? Você sabe por que muitas orações serão rejeitadas, mesmo sendo sinceras, mesmo sendo de coração? Porque Jesus Cristo ensinou. Não há mais desculpa para se orar errado. Pai Nosso está aí, falado e discutido e examinado por todos. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como também no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, os nossos próximos, os nossos irmãos. Não nos deixe e não nos induza à tentação, mas livra-nos de todo mal. Amém. Porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para todo sempre. Amém? Modelo de oração. Jesus Cristo não quer que você fique repetindo o Pai Nosso. Isso é horrível. Jesus Cristo não suporta e Deus não suporta isso. O que Jesus Cristo fez com o Pai Nosso é um modelo de como você ser sincero e orar corretamente. Siga esse modelo do Pai Nosso, você não vai errar. Lembre-se que o principal motivo dentro da oração do Pai Nosso é perdoar as nossas ofensas, ou seja, pecados, erros, assim como nós perdoamos aos nossos irmãos pecadores, vizinhos, povos de outras nações, qualquer um, assim como nós perdoamos o próximo. Porque você só recebe perdão de Deus se você perdoar. Quem não perdoa não tem direito de ter perdão. Coloque isso na sua mente e no seu coração, para quando chegar diante dele não vá com desculpa esfarrapada. Se você não perdoa, nem pense que você terá perdão. Porque o perdão só é dado a quem perdoa. Aprenda primeiro a perdoar e depois peça o perdão de Deus. Pai Nosso, oração do Pai Nosso. E tem muita gente passando batido nisso. Então, irmãos,
modelos de oração. Os ensinos de Jesus Cristo são muito eficazes. Os ensinos de Jesus Cristo fazem com que o homem não erre e seja perfeito diante de Deus. O homem só não segue se ele não quiser. O homem só não fica perfeito diante de Deus se ele não quiser. Ele é que é ruim. O homem é que não presta. Eu é que não presto. Mas a maneira como Jesus Cristo ensinou, oxi, você não erra de jeito nenhum. Só é seguir os ensinamentos dele. Mas eu não posso, é muito difícil. Mentira. Mas aí só Deus mesmo para fazer. Mentira. Você é que é ruim. Eu é que sou ruim. Porque ele deu o Espírito Santo da promessa dentro de mim. É Deus dentro de mim, o Espírito Santo. E me deu forças para executar tudo aquilo que ele ensinou. Olha, se Jesus vê que você não pode fazer, ele não ensina nem manda você fazer. Se ele ensinou, se ele mandou, é porque você pode fazer. Você só não faz porque você não quer, porque você é ruim. Porque eu sou ruim. Para mim mesmo. Mas que não tenha força, isso é mentira, a pior mentira de Satanás na sua vida. Eu não posso, não tenho forças para isso. Mentira! Você é que é ruim, que não quer fazer. Jesus Cristo não pergunta se você pode. Jesus Cristo pergunta se você quer fazer. Agora, se você quiser, com ele, você pode tudo. Então, irmãos, Jesus Cristo também observa a maneira e ações dos religiosos daquela época, quando eles oravam. Jesus Cristo viu que eles, tanto os chefes religiosos como seus seguidores, confiavam demais em si mesmos nas orações. Os anciões, o restante do povo, era imundo para eles. Para os sacerdotes, escribas, fariseus, o restante do povo não prestava. Era escória. Eles é que eram os santos. Eles eram que eram chamados por Deus. Eles eram separados. Eles eram os tampa. Eles eram diante de Deus os melhores. O povo não. O povo era pecador. Era tudo pecador. Não queria nem se aproximar deles. Era isso que Jesus observava neles. Eles eram os santos separados, os intocáveis, digamos assim, os religiosos, os líderes religiosos de religiões, denominações evangélicas e tudo mais. Acham que são, que podem, que fazem. Na verdade não são é nada. Então Jesus Cristo fala para seus discípulos a respeito deles. Assim, vejam e observem que os modelos de ensinamento de Jesus Cristo é direto, certeiro e maravilhoso. Só não entende quem não quiser. Só não segue quem não quer. Certo? Não é porque você não entendeu, não é porque você não quer. É porque eu sou ruim mesmo e não quero seguir. Certo? Que esta sinceridade fique no seu coração para que você tenha espaço diante de Deus. Porque sem reconhecer essas coisas, sem reconhecer que você é ruim, você não pode ficar diante de Deus. É muito difícil. Você vai se achar. Você vai pensar que pode. Você vai pensar que é santo por si mesmo. Você não é, você não tem e você não faz. Quem faz é ele, quem tem é ele, quem pode é ele. Com ele, você pode tudo. Então Jesus Cristo disse a seus discípulos, olha, 2 homens oravam a Deus no templo, ali em Jerusalém, no templo de Deus, a casa de Deus, o único lugar de Deus na terra que é chamado de casa de Deus, foi o templo em Jerusalém. Um era fariseu, religioso, todas as normas da religião seguia. E o outro era tido como pecador. Pecava. O fariseu religioso ficava em pé. E Jesus Cristo ensinando a seus discípulos, a mim e a você. Olhe, o fariseu ficava em pé. E olhando para os céus, levantava as mãos na frente de todo mundo, para todo mundo ver. Chamando a atenção de todos. Para olharem para ele, claro, né? E orando, ele fazia as mais belas orações. Ele falava consigo mesmo, dizendo, e até em voz, né? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, roubadores, injustos, e nem mesmo sou como esse daqui. Falando do pecador que estava sentado ao seu lado no templo. Nem sou como este daqui, pecador, imundo. Está aqui embaixo orando também. Nem sequer porque eu, Senhor, dizia a ele, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, tudo quanto possui, estou nas regras tuas, ó Deus. Eu faço assim, faço assim, faço assim. Já o pecador, Jesus Cristo dizendo, viu? Já o pecador estava na parte de baixo, mais em pé, na parte de baixo.
batia com a mão no peito, com a cabeça baixa. Ele nem ousava levantar a cabeça aos céus, porque reconhecia que era pecador e que não merecia nada de Deus. E dizia: eu sou um homem pecador, Senhor. Diferença drástica de orações, não é? Diferença tremenda. Então Jesus Cristo fala para seus discípulos e diz: na verdade, eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês que aquele homem de cabeça baixa, se sentindo pecador e humilhado e se humilhando, foi justificado por Deus, e o Senhor ouviu a sua oração, porque ele reconheceu quem ele era e reconheceu quem é Deus. Deus é santo e eu sou pecador. E aquele religioso que estava ao lado dele e em pé, se considerando tal, foi condenado, porque se achou que podia, certo? Se achou mais do que os outros. Porque qualquer um, disse Jesus Cristo, que a si mesmo se exalta, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Com esses ensinamentos, Jesus Cristo já mostra para aqueles religiosos como é o reino dos céus, que estavam perguntando. Ou seja, quem aparece mais? Quem se justifica mais? Quem gosta de ser primeiro? Quem gosta de melhores posições? Quem se acha os melhores? Não tem vez no reino dos céus. Somente aquele que se humilha a si mesmo tem vez no reino dos céus. Mas continuando com esses mesmos ensinamentos e essa caminhada de Jesus Cristo até Jerusalém, Jesus Cristo diz a outra coisa muito importante para seus discípulos, que ali seguem ele. Ele para seus discípulos e diz: olhem, o reino dos céus é como um homem que saiu cedinho de manhã procurar trabalhadores para a sua empresa. E encontrando alguns homens logo de manhãzinha, sem fazer nada, sem ter trabalho, acertou com eles um dinheiro para o dia todo de trabalho. E eles foram trabalhar. Depois, já umas 8 horas da manhã, ele encontrou mais alguns que estavam sem fazer nada e mandou eles para a sua empresa também. Foram lá para trabalhar. E também, já perto do meio-dia, encontrou outros e acertou com eles para trabalhar na sua empresa. E quando estava já quase o final do dia, encontrou outros homens sem fazer nada. Ele disse: por que vocês estão sem fazer nada o dia todo? E os homens responderam: porque ninguém chamou a gente para trabalhar. Então, o homem, o empregador, o dono da empresa, disse para eles: a minha empresa, vão para a minha empresa trabalhar? Porque darei um dinheiro a vocês pelo trabalho que vocês fizerem. Quando já estava anoitecendo, perto da hora dos empregados largarem, terminou o dia, o dono da empresa chamou o administrador e disse: chame todos os empregados e dê a eles seus pagamentos aqui na minha frente. E o administrador começou o pagamento, chamou todos eles e eles chegaram para receber. E o administrador começou o pagamento pelos últimos que chegaram, aqueles que já chegaram de tardezinha, para depois chegar nos primeiros. Os primeiros que chegaram primeiro, logo de manhãzinha, estavam por últimos, certo? Parece que já é para eles verem mesmo o pagamento começar e saber quanto foi. Então fez a fila, né? Então os que chegaram por último, trabalharam menos, vieram para frente primeiro. E o administrador pagou um dinheiro para cada um. Depois chegaram aqueles que foram de 8 horas já. Aí não, aqueles que foram depois do meio-dia. Aí pagou um dinheiro a cada um também, pelo trabalho. Depois aqueles de 8 horas, que foram de 8 horas, né? Pagou um dinheiro a eles também. Depois aqueles que foram de manhãzinha e trabalharam o dia todo foram receber. E eles disseram consigo mesmo: ora, se aqueles que chegaram de tardezinha, já quase terminando o expediente, ganharam um dinheiro, isto quer dizer que nós ganharemos mais, porque nós trabalhamos mais todo o dia inteiro. Então nós trabalharemos, nós ganharemos mais, com certeza. Isso aí é verdade. Então o que foi que aconteceu, irmãos? Então foi o administrador e deu ao pessoal um dinheiro também. Os que chegaram logo de manhãzinha. Quando eles receberam o dinheiro, irmão, a revolta daqueles homens tinha chegado. A revolta tomou conta.
chegaram de manhã bem cedo e começaram a falar mal do patrão, dizendo que ele era injusto e que disseram que trabalharam o dia inteiro, dia todinho. Foram até o patrão e disseram: você é injusto, pois nós trabalhamos o dia inteiro, aguentamos o sol do dia, fadigamos, cansamos, mais do que este daí que chegaram já quase no final do dia e recebemos a mesma coisa que eles receberam. Você é injusto. Pagar, Senhor, esses últimos trabalhadores só trabalharam 1 hora e tu pagaste a eles igual a nós, que suportamos o dia inteiro de trabalho. Isso é um absurdo e muito injusto. Então o patrão deles, tranquilo e calmo, disse a eles: amigo, eu não fiz nenhuma injustiça com você, fiz? Que eu lembre, eu não fiz nenhuma injustiça com você. Eu acertei com você um dinheiro pelo dia inteiro de trabalho. E vocês disseram certo e foram de manhãzinha trabalhar. Eu acertei um dinheiro para pagar vocês, não foi? E eles responderam: foi. Então, não é da sua conta se eu acertei com outro um dinheiro apenas por 1 hora de trabalho. O dinheiro é meu. Eu não posso fazer com meu dinheiro o que quiser. Ou é ruim para você que eu seja bom para com eles, de pagar um dinheiro só por por 1 hora de trabalho? O problema é que eu acertei com você um dinheiro pelo dia todo, senão você reclamaria logo, dizia: não, é 2 dinheiros, não é 3 dinheiros. Mas você acertou. Meu acerto com você foi um dinheiro pelo dia todo, então você não tem nada que reclamar. Quem está sendo injusto é você. Eu faço com meu dinheiro o que eu quiser. Eu pago como quiser e a quem eu quiser, porque o dinheiro é meu e não seu. A sua justiça termina quando o seu direito se acaba e o meu começa. Com isso, irmãos, eles se calam e vão embora. Jesus Cristo ensina uma das maiores lições a seus discípulos com isso, irmãos. A lição de que você não deve olhar os outros. Vocês, seguidores de Jesus Cristo, não devem olhar os outros, mas deve olhar o que você acertou com Deus e não o que os outros acertaram. Por isso, tem gente que fica olhando: fulano é mais abençoado do que eu. Parece que Deus abençoa mais uns e nós não. Parece que Deus tem os preferidos, que ganham mais do que a gente. Não existe isso. Eu já fiz muito isso, eu já disse muito isso. Parece que Deus tem os queridos dele. Né? É isso que Jesus está querendo ensinar. Não tem nada de querido, não. Não tem nada que ganhe mais do que ninguém, não. Pare de olhar os outros e veja como é que você está diante de Deus. Qual foi o seu acerto com Deus? Sua fé. O que é que Deus exige de você? Fé. Você está tendo fé para tudo. Nada é impossível para aquele que crê, disse Jesus Cristo. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. E aí? Você está crendo mesmo para receber? Você creu mesmo? Você exercitou fé mesmo? Para poder exigir de Deus? Não, então não tem nada que exigir. Agora execute fé para ver? Execute fé. Acredite nele mais do que tudo nessa vida, para você ver o que é que vai acontecer com a sua vida, como ele vai se manifestar poderosamente na sua vida. Agora fica reclamando, porque o outro faz isso, o outro faz aquilo. Deus dá um dom a outro, não dá a mim. Uma das lições maravilhosas que Jesus Cristo ensina a seus discípulos e ensina a nós agora, hoje, nesse momento, você que está me escutando. E já errei muito nisso. Você já errou? Então pare de errar. Pare de olhar o seu irmão. Pare de olhar o outro que está recebendo a bênção de Deus e faça a sua casa com Deus. Faça a sua fé com Deus crescer. Acredite nele, ame ele. Certo? Não fique de olho no que é dos outros, não. Então Jesus Cristo, irmão. Lição que você não deve olhar os outros, mas deve olhar o que você acertou com Deus e não o que os outros acertaram. Por isso que, para completar, Jesus Cristo ainda diz. Sabe o que é que Jesus diz depois dessa história que ele fala para os seus discípulos? Ele diz: por isso muitos derradeiros serão os primeiros, e muitos primeiros serão os derradeiros, porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Discípulos que ficam olhando se o outro ganhou menos, ou que
ou que são mais escolhidos, ou que eles ganham mais do que ele, serão chamados. Ele não fica olhando, que não fica olhando se ganhou menos ou se ganhou mais, se foi chamado, se não foi chamado. Eles serão chamados, esses daí que ficam reclamando. Mas não serão escolhidos. Coloque isso na sua mente, viu? Discípulos que olham os outros, não olham a si mesmos, serão chamados. São discípulos, mas não são escolhidos. Porque tem esse erro nele, na vida dele. De ficar olhando os outros, se comparando com os outros. Não pode. É você e Deus. Discípulos que não ficam olhando se o outro ganhou menos ou não, dizendo que eles sempre são favorecidos por Deus, que ninguém dá chance a eles, que os outros ganham mais do que eles, são chamados, porém não são escolhidos. E os discípulos que não ficam olhando isso, se o outro ganhou menos, se ganhou mais, serão chamados e serão escolhidos. Observe que todos estão lá. Jesus Cristo que todos chegam, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos só olham para si mesmos, não olham a vida dos outros. E muitos ficam fazendo esse exame, achando que o outro está sendo favorecido mais. Aprenda esta lição. Isso é os ensinos de Jesus Cristo. Sem conto da carochinha, sem fantasia, sem disse-me-disse, sem passar a mão na cabeça. Isso é vida para os discípulos e é vida para você e para mim. Aprenda para ver o que é que vai acontecer com a sua vida. Siga esses ensinamentos, por isso que eu digo sempre, se a sua denominação evangélica, se a sua religião, se os seus líderes espirituais estão ensinando isso, estão dentro desses ensinamentos, pode seguir que é tranquilo. Tá certo. Agora, se eles não estão dentro disso, estão com seus próprios ensinos, com seus próprios costumes, não vai atrás não, viu? Porque Jesus Cristo disse para você examinar isso, seguir isso, os ensinos dele. Só siga os ensinos da sua denominação evangélica, da sua religião, do seu líder espiritual, se estiver de acordo com esses daqui. Esses não falham. Certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito estejam nos fortificando, nos ajudando a seguir esse ensinamento. Isso é o evangelho da salvação, o evangelho da graça. Certo? Me corta, me conserta, esse é o verdadeiro. Aquele que me conserta é o verdadeiro. Aquele que diz, tome a chave do carro, tome a chave disso aqui, tome a chave do dinheiro, vai estar na tua conta não sei quantos mil. Cuidado, isso não é evangelho não. Isso é bem bom da vida. Isso é as riquezas que Satanás ofereceu a Jesus lá no monte, quando tentou ele. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. É o bem bom da vida. Riqueza, dinheiro, carro. Está atrás dessas coisas? Paulo disse que quem está atrás dessas coisas cai em laços do diabo, fica preso no laço do diabo. Quem vai atrás de carro, de riqueza, de coisa, de bem bom, de descanso. Agora, quem pega esse ensinamento de Jesus Cristo, conserta a sua vida, está indo pela porta estreita para o caminho do céu. Está indo pelo caminho espinhoso para o caminho do céu. Porque aquele que não pega esse ensinamento de Jesus Cristo, entra pela porta larga, vai parar no inferno. E caminha num caminho largo, espaçoso, que todo mundo está entrando, todo mundo está indo. Entra pela porta que todo mundo está entrando, todo mundo está indo. Não vai não. A porta, Jesus Cristo diz que é apertada, é dificultoso, tem que se consertar. E eu só me conserto com os ensinos de Jesus Cristo. Eu não me conserto com costumes e doutrinas de denominação evangélica, com doutrinas e costumes e ensinos de religiões. Eu não me conserto, porque são tudo errado. Eu só me conserto com a verdade. E a verdade é os ensinos de Jesus Cristo. Só eles podem me consertar. Religião nenhuma, denominação evangélica nenhuma pode me consertar. Elas podem indicar o que vai me consertar, que é os ensinos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.